vocês, crianças, como é que vocês estão? Tudo bom? Então, vamos começar então nossa semana de estudos, beleza? Vou deixar aqui meu rostinho aqui em cima para vocês poderem me ver enquanto eu vou explicando o conteúdo, tá bom? Então, nessa semana, o material, a apostila, será trabalhada da página 1 até a 20. Vamos trabalhar as disciplinas de português, deixa eu ver o que mais aqui, arte, educação física e ciências, tá bom? Então, a prof vai começar, eu vou lendo, vou falando alguma coisa, prestem bastante atenção, tá? Antes de começar, peço que vocês vão para um lugar bem calmo, tá? Em casa, pode ser no quarto ou um cantinho lá da sala, onde não tem ninguém que fique passando, que fique fazendo barulho, tá bom? Para vocês poderem se concentrar, beleza? Então, vamos lá. Bem, então aqui na primeira página, vamos iniciar com a língua portuguesa, tá? Vocês vão ver aí mais embaixo da primeira página, tem assim, nome da escola, nome do professor, nome do estudante. Então, vocês vão preencher esse cabeçalho aí, tá bom? É importante. Nome da escola, Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, nome do professor, da prof, né? Quem não lembra como se escreve, vai lá num caderno mais antigo, ou pede para a mãe e papai ajudar, tá bom? Jace Silva. Nome do estudante, seu nome completo, tá? Por favor, nome completo. Vamos lá para a gente voltar a treinar o nome completo. Período, ou seja, qual é a parte do dia que a gente estuda? Matutino ou vespertino? Vespertino, então vai marcar um xizinho ali no vespertino. E turma, segundo ano C, beleza? Então vamos lá. Modos de linguagens por todos os lugares. As pessoas usam vários modos de linguagem para se comunicarem. Esses modos de linguagem são formados por letras, números, imagens, gestos, sinais, cores, figuras e desenhos. Aí vocês têm um retângulo aí dividido no meio. De um lado tem o nome Carlos, escrito de formas diferentes, né? Tem 1, 2, 3, 4 tipos de letras diferentes. E do outro lado nós temos números, dadinhos com números, né? Então, são linguagens diferentes. Uma usa letras, outra usa números. Aí, mais embaixo, na outra página, nós temos sinais matemáticos. De adição, de subtração, de multiplicação, de divisão e de igual. E do ladinho, uma imagem que significa o quê? Colocar o lixo no lixo, certo? Tem outras imagens aqui que quero mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí. O que será que significa essa imagem? Onde será que a gente encontra geralmente essas duas imagens aí? Nos banheiros, né? Geralmente quando a gente vai num lugar, tem o banheiro feminino, aí tem essa placa vermelha, né? Não é necessariamente desse jeito e dessa cor, mas tem lá a plaquinha de feminino e no banheiro masculino tem a plaquinha do masculino. E para que serve essa imagem, esse tipo de linguagem? Qual é a função? A função é para você conseguir identificar qual banheiro que você vai entrar, se é no masculino ou no feminino, tá bom? Outra imagem aqui. Esse aqui, por exemplo, significa o quê? Essa imagem a gente vê muito nas ruas, né? Ela sinaliza que ali há uma faixa de pedestres, então os motoristas têm que ter um cuidado, né, redobrado, reduzir a velocidade, porque ali é um lugar onde vai passar pessoas, né? Isso aí, é uma sinalização, é uma linguagem através da imagem. Voltando aqui, temos também aqui, ó, o que é isso aqui? Uma entrada de uma casa, né? E o que temos ali? O número da casa, também é uma linguagem. O que significa esses números aí? Quer dizer que é um número daquela casa. Então, quando você vai, por exemplo, comprar alguma coisa na internet, você tem que ter esse número da casa para o entregador dos correios conseguir localizar a sua casa e levar a sua encomenda. Então, todas as casas têm uma numeração, certo? Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui nós temos a placa, que significa o que essa plaquinha? Significa o nome que ali vai sinalizar o nome daquelas ruas. De um lado, nós temos a rua Joaquim Ferreira da Rocha e do outro a rua José Henrique do Rego. Então, ela sinaliza qual rua que tem ali. Então, é uma comunicação de orientação, né? Você vai ler e vai identificar onde você está ou onde você quer chegar.
Muito importante também, né, a questão da leitura aqui, né? Se você não sabe ler, como é que você vai saber que rua que você tem que seguir, que caminho você vai seguir, né? Viu como é importante a gente saber ler? Temos também isso aqui, ó. Isso aqui é um modelo de crachá. Geralmente as pessoas usam nas empresas, né? Quando as pessoas não usam o crachá, elas usam no próprio uniforme um bordado com um nome, né? Para quem for naquele estabelecimento conseguir identificar aquela pessoa pelo nome, né? Geralmente garçom usa o nomezinho bordado para você conseguir identificá-lo, certo? Então isso aqui é um crachá, também é uma forma de comunicação, é um tipo de linguagem, visual e escrito também. Deixa eu ver o que mais, vamos voltar lá, tá? E aqui em cima, tá, esqueci de mostrar aqui os sinais, né? Eu baixei aqui os sinais matemáticos, né, mais coloridos pra gente ver, maior, tá? Sinal de adição, esse de azul, adição é o mesmo que mais. Logo do lado nós temos sinal de multiplicação, tá? Diferente do sinal de mais, tá vendo? O sinal de mais parece uma cruzinha, já o de multiplicação é um X, tá bom? Embaixo de adição, nós temos o sinal de subtração, que é o mesmo que menos. E do lado, divisão, tá? E lá embaixo de todos eles, temos o sinal de igual. Esses são os principais símbolos matemáticos que a gente usa com mais frequência. No segundo ano, a gente está no adição e subtração. Mas lá para o final do ano, né, talvez ano que vem, dependendo de como for a situação, a gente vai entrar na multiplicação, ok? Temos aqui também sinais de pontuação. Esses são os quatro mais comuns, mas tem muitos outros. Sinal de exclamação, vírgula, ponto e interrogação. Sinal de interrogação a gente usa quando faz pergunta. O ponto é para finalizar uma ideia, né? Geralmente no final do texto, ou final de uma frase. A vírgula é para dar uma pausa durante a leitura, uma pausa bem rapidinha, tá? E a exclamação é quando você está falando alguma coisa numa tonalidade, num tom de voz diferente. Tipo, por exemplo, lá quando você vai gritar, aí vai colocar a exclamação, ok? Vamos voltar aqui. Temos aqui também isso aqui, ó. Isso aqui é um comprimento, né? Geralmente nós, ouvintes, falamos oi, e aí, beleza, tudo bom? Já na linguagem dos sinais, o sinal de oi é esse aqui, oi. Oi, viu? Então, é uma linguagem, a mesma coisa falada de forma diferente. Então, é uma linguagem utilizada tanto na Libras quanto no português, né? Oi. Só que no português você vai falar oi. Já na Libras você vai sinalizar oi. Mas as duas têm a mesma função. Vamos voltar para a apostila aqui. Modos de linguagens por letras e palavras. As pessoas usam também outros modos de linguagens para se comunicarem como as letras e as palavras. Estas servem para registrar e auxiliar na interação entre as pessoas. Ouvintes, no caso, né? As pessoas que ouvem. As palavras são formadas por letras e estas estão no alfabeto composto de 26 letras, organizadas em vogais e consoantes. Isso aqui vocês já estão cansados de ouvir, né? Vogais, são 5. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Lembrando que o pode ser E e o O pode ser O. Então, essas duas vogais têm sons, mais de um som. Depende da palavra que você vai falar, tá bom? E as 21 consoantes, que são quais? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ou seja, é o alfabeto tirando as vogais, né? Tira as vogais, sobra as consoantes. As letras têm formatos fixos e pequenas variações que podem produzir alterações e identidades das... deixa eu ler mais perto. Podem produzir alterações na identidade das letras. Bom. Por exemplo, a letra P, Q, B e D. O P, ele, dependendo da forma que você vai escrever, ele pode parecer o Q. E o B também, né? Por exemplo, na letra de imprensa.
Eu não baixei nada aqui, mas eu acho que vou ter uma imagem ali que vai ajudar vocês a entenderem isso. Peraí. Com o nosso alfabeto, podemos escrever e registrar as letras em diferentes formas gráficas, como as letras maiúsculas, minúsculas, cursiva e imprensa. Beleza. Então, aqui embaixo tem um quadro mostrando alguns tipos de letras. Eu vou abrir ela aqui maior, que eu baixei aqui pra gente ver. Pronto. Aqui nós temos algumas letras, né? Eu coloquei do A até o O, só pra gente ver. São 4 tipos de escrita aqui, ó. O A, por exemplo, tem o A de imprensa maiúsculo e o A de imprensa minúsculo logo embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho pra gente ver aqui. Tá? Aqui do lado da minha cara aqui, ó. A maiúsculo de imprensa, embaixo dele o A minúsculo de imprensa. A maiúsculo cursivo, A minúsculo cursivo. Então, são 4 tipos de letras. Vou pegar o B aqui, ó, pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, o B de imprensa minúsculo, que tá aqui logo embaixo do B grandão aqui, ó, ele tem a barriguinha pro lado direito. Quando a gente vem pro D, que tá aqui, ó, do lado aqui, do lado do meu rosto aqui, ó, ele é bem parecido com o B. Olha o B ali em cima ali, ó. Só que a barriguinha dele é pro lado esquerdo. Por isso que lá no texto falou que algumas alterações é que diferenciam. Então, a gente tem que ter cuidado com as letras que têm algumas características parecidas. Podem ver que eles são iguais, as letras são iguais, o B e o D, ali embaixo, ó, de imprensa minúsculo. Mas o que vai diferenciar é a pancinha dele. Enquanto o D vai pro lado esquerdo, o B vai pro lado direito, né? Já as outras formas do D, ó, D maiúsculo de imprensa, D cursivo minúsculo, e o B maiúsculo de imprensa, B maiúsculo cursivo e B cursivo minúsculo, totalmente diferente do D, né? São totalmente diferentes. Somente esse de imprensa ali minúsculo que eles são parecidos. O P e o Q não vai ter aqui, mas só isso já deu para explicar para vocês a questão, né, de letras que se parecem e tem algumas diferenças entre eles. Vamos voltar aqui. Opa. Voltar para a apostila, tá? Então, as letras têm algumas variações e algumas características que as diferenciam. E aqui embaixo nós temos uma atividadezinha rápida, tá bom? Vamos lá. Marque um X no quadradinho em que aparecem somente letras. Facinho, né? Vocês estão vendo aí 4 opções. Vocês vão marcar um X somente na opção onde só tem letras. Só tem letras, tá? Quando a gente fala só tem, é que só tem que ter letras, beleza? Mais embaixo, as letras formam as sílabas. Ah, tá. Ó, gente, a atividade eu vou explicando aqui, mas vocês respondem depois, tá bom? Vamos prestar atenção primeiro no vídeo, depois vocês respondem. As letras formam as sílabas. O que são sílabas? As sílabas são pedacinhos das palavras. Deixa eu fechar aqui. Esses pedacinhos ou sílabas são formados por consoantes e vogais. Importante, no sistema de escrita no Brasil, toda e qualquer sílaba tem vogal na sua composição, ou seja, não existe sílaba sem vogal. Isso é interessante, né? Toda sílaba tem que ter uma vogal, independente se tem 2 consoantes, se tem uma, mas tem que ter uma vogal para formar o som, porque o que dá o som às sílabas, às palavras, é a vogal, tá? Existem palavras formadas somente por uma sílaba. Não, cadê onde eu parei aqui? Tá. Ah, tá. E existem palavras formadas somente por uma sílaba. Sim. Por exemplo, mão, cão, fé, chá. Uma sílaba só, né? Tem uns exemplos aqui também, ó. 2 sílabas, sabão, sabão. 2 sílabas. Quando a gente fala sílabas, é interessante a gente pensar assim. Quando a gente abre a boca para falar uma palavra, a gente fala partes dela. Então, você abre a boca e sai uma sílaba. Quer ver? Sabão. 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 Você trabalhou a boca 2 vezes. Então, são 2 sílabas. Para a gente identificar o som das sílabas, é só prestar atenção nisso. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra? Não consegue só contar quantas vezes você abre a boca? Palmas. Sabão. Sabão. Cafuné. 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 3 sílabas, tá? Sapo.
Quantas sílabas tem sapo? Sapo. 2 sílabas. Águia, águia, águia. 2 sílabas. Mão, mão. Quantas vezes abri a boca? Mão. Uma vez só, então uma sílaba, certo? Mais aqui embaixo, tá, tem uma imagem aqui para mostrar, para exemplificar melhor isso. Vamos ver aqui. Aqui. Fiz esse exemplo aqui só para a gente entender melhor isso. As palavras são formadas por letras que formam sílabas que vão formar a palavra. Então, eu peguei a palavra cavalo, ó, e aí eu separei primeiro nas menores partes da palavra, que é a letra. C-A-V-A-L-O. Cavalo. Então, primeiro eu separei só as letras. Quantas letras tem a palavra cavalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Aí eu vou formar sílabas, vou juntar uma consoante com a vogal para formar sílaba. Juntei o C e o A, formou K. K. Juntei o V e o A, formou vá. Vá. Juntei o L e o O, ló. Ló. Aí formou as sílabas K, vá, ló, né? Cavalo. Quantas sílabas tem a palavra cavalo? Cavalo. Cavalo. 3 sílabas. E aí, quando eu junto essas sílabas, forma a palavra cavalo. Cavalo. Percebeu? Então, nós partimos aqui das menores unidades da palavra, que são as letras. Juntei a consoante e a vogal ali embaixo para formar as sílabas. E no final, juntei as sílabas, formou a palavra cavalo. Muito bom. Tudo isso vocês já sabem, né? Só é mais para relembrar mesmo. Bom, aqui temos mais uma atividade. Vocês vão ler e cantar uma canção popular do Sapo Lavou a Mão. Modificar o sapo lavou o pé. Vocês acreditam nisso? Não gostei muito, não. Eu entendi o conceito, né, da questão do momento de lavar a mão, que é importante, mas não ficou muito ritmado, não. Mas vamos lá, vou ler. O sapo lavou a mão com água e muito sabão. Criança com mão limpinha não vai pegar bichinho, não. Bichinho, não. Não esqueça de lavar as mãos, hein? Tá bom? Então, essa é a adaptação que fizeram, né, da questão de lavar as mãos. Vocês estão lavando bem as mãos? Sempre, toda hora lavar as mãos, viu? Com sabão, esfregar bem entre os dedos, tá? Em cima, no meio, o antebraço também, tá? Sempre lavando bem as mãos. Tudo que você vai fazer, você lava bem as mãos. Então, vamos lá. Observe a questão número 1. Observe as imagens abaixo e escreva separadamente as sílabas das palavras que as imagens indicam. Então, nós vamos pegar a palavra, a primeira imagem ali, que tá meio estranho, é um sabão, tá bom? Então, você vai pensar na palavra sabão, vai ver quantas partes tem? Sabão. 2. Então, no primeiro quadradinho embaixo, você vai colocar a primeira sílaba e do lado, a outra sílaba da palavra sabão. Sa na primeira, bão na segunda. E a mesma coisa você vai fazer com as outras, com sapo, com menino e com água, eu acho aquilo ali. E com a água, ok? Continuando, agora vamos para as palavras. Como já foi dito, as palavras são formadas por letras e sílabas e também são formadas por vogais e consoantes. Igualmente como as letras, as palavras podem ser registradas de diferentes formas gráficas, né? Igual eu mostrei para vocês os tipos de letras ali em cima. Letras maiúsculas, minúsculas, cursiva e imprensa. Aí embaixo tem um quadro com vários tipos de letra. Eu vou dar só um pause rapidinho que a prof vai pegar uma água, que a prof tá morrendo de sede. Só um minuto. Pronto, voltei. Eu fui buscar uma aguinha porque cansa falar, né? Em sala de aula a gente ainda interage, para um pouquinho, brinca, ouve uma música, né? Mas aqui só falando é mais difícil, mas vamos lá. Então, mostrei pra vocês aqui, ó, nessa imagem, deixa eu aumentar um pouquinho. Temos algumas palavras, né, cada uma escrita de uma forma diferente, né? Pra gente ver como existem diferentes formas de escrita também. E isso é legal a gente lembrar, né? Que eu sempre falo pra vocês que a letra é importante, né? Não é quer dizer que a letra tem que ser bonita, mas tem que ser legível. A gente tem que entender o que escreve e pros outros também entenderem, né?
Às vezes a gente escreve uma coisa lá, um rabisco, nem a gente entende o que escreveu. Aí fica difícil, né? Porque o que a gente escreve, o que a gente produz, é para outras pessoas verem. No caso, vocês, quando vocês fazem um texto, uma atividade no caderno, quem que vai ler? A prof, né? Então a prof tem que entender o que vocês escreveram. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Lembre-se sempre de treinar a caligrafia, tá bom? Principalmente quem ainda tem mais dificuldade com a letra cursiva, vamos treinar a caligrafia, beleza? Tá? Vamos continuar então aqui. Subindo um pouquinho, o alfabeto e os nomes. Todos têm direito a ter um nome próprio, que faz parte da identidade de cada indivíduo. Aí do lado nós temos uma poesia, um poeminha, ó. Quem é o... Não, o poeminha tá embaixo. A autora do poema é a Cecília Meirelles, muito conhecida, assim, ela é uma das escritoras mais reconhecidas no nosso país. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901, né? Foi de jornalista, pintora, poeta, escritora e professora. Né? Multitarefas ela, né? Como sempre, né? Mulher, como sempre multitarefas. E aqui embaixo tem um poeminha que eu vou já ler, mas primeiro, como aqui em cima falou sobre identidade, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Cada um de nós temos um nome. E esse nome, ele é nosso, é a nossa característica principal, é a nossa identidade. Tanto que quando a gente nasce, né, antes mesmo de nascer, o papai e a mamãe já escolhem o nome pra gente. E quando a gente nasce, nós temos que ser registrados em cartório pra gente ser considerado um cidadão. Então, vamos ver um videozinho aqui que eu baixei sobre isso. É uma campanha de 2007, eu acho, não tenho certeza, 2002. É de bem antigo aí, vocês nem tinham nascido ainda, nem estavam sendo, os papai e mamãe ainda estavam no início ainda da fase adulta ainda, é bem antigo. Então vamos lá, vamos prestar atenção no videozinho, tá bom? Que ele fala sobre identidade, a importância da identidade. Então, né, o registro, nossa certidão de nascimento é um documento muito importante, porque nele consta o nosso nome, a nossa identidade. E o nosso nome, ele é único. Mesmo que outras pessoas tenham um nome igual ao nosso, mas ele é seu. O seu nome é seu, o dele é dele. Eu sou a Jace. Tem outras Jace? Tem, mas minha característica principal é o meu nome, Jace, tá bom? E vocês a mesma coisa. Vamos ver o poeminha da Cecília Meirelles aqui. As Meninas. Vou aumentar que a prof tá sem óculos e eu preciso ler. Vamos lá. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina, mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia! Então esse poeminha ele traz aí o nome das 3 meninas, né? Arabella, Carolina e Maria. 3 meninas, cada uma com o seu nome e com as suas características próprias, né? Porque, como eu disse, cada um de nós somos únicos, cada um de nós temos um jeito de ser, um gosto, umas preferências diferentes dos outros. Cada um de nós somos únicos e os nossos nomes fazem parte disso, da nossa identidade. E aqui embaixo nós temos uma atividadezinha, tá? Sobre esse poema. Circule os nomes das 3 meninas no poema As Meninas. Então, você vai ler no textinho em cima e vai circular os nomes onde tem os nomes das meninas, tá? Repete, então você vai ter que circular os repetidos também. Circule as 2 palavras no poema As Meninas que indicam o nome da autora e poeta do poema. Você vai procurar ali no poema onde está
o nome da autora do poema, tá bom? E vai circular também. 2 palavras, aliás. Ou seja, eu não vou falar não. Não vou falar assim. Então, é o nome e o sobrenome. As 2 palavras que indicam o nome da autora é o nome e o sobrenome dela, que tá ali no poema que você vai procurar. Pinte as letras do nome de uma das meninas do poema lido no alfabeto abaixo. Então, você, depois que lê o poema, você vai escolher um dos nomes de alguma das meninas, um nome só, e vai pintar as letras do nome dela. Só uma das meninas você vai escolher, tá bom? Aqui embaixo, forme palavras com nomes femininos com base nas sílabas presentes no silabário abaixo. Então, aqui temos várias sílabas e você vai fazer aqui, deixa eu ver, você vai pintar, não fala que é pra pintar, deixa eu ler novamente, só um minuto. Forme palavras com nomes de meninas, tá. Aqui embaixo, nessas linhas, ó, no número 2, você vai escrever o nome das meninas que você vai formar usando essas sílabas, que estão nesse quadro, nesse retângulo, na verdade. Por exemplo, vou formar um aqui. Vamos ver se tem o Li. Não tem o Li, vamos formar outro então. Bela. Bela, formei o nome Bela. Tem o Bé e o Lá. Aí eu vou escrever aqui embaixo nas linhas, Bela. E aí eu vou pesquisar outro nome. Vamos ver se tem o K para formar Mônica. A prof não tá enxergando o K, então acho que não tem. Então não vai dar de formar Mônica. Mas entendeu como é que é? Então você vai juntar as sílabas para formar nomes femininos, de mulheres, tá bom? E vai escrever nesse espaço embaixo, nessas linhas embaixo aí. Vamos para a questão 3. Leia os nomes de meninas no quadro abaixo. Leitura, vocês vão ler os nomes que estão nesse quadro aí, nesse retângulo aí, tá bom? Tem vários nomes femininos, você vai ler. Leia para papai e mamãe. Quem estiver aí próximo a você auxiliando na atividade, você lê para a pessoa que está junto com você, tá bom? Para treinar um pouco a leitura. Aqui embaixo temos o quê? Localize e pinte palavras relacionadas ao nome no caça-palavras misericórdia. No diagrama abaixo. Ok, então nós temos aqui localize e pinte as palavras relacionadas aos nomes no caça-palavras. Então nós temos Caroline, Anitta, Bela, nesse espaço aqui em cima. Então você vai